O tema de agora aqui no Jornal da Manhã é o adicional de periculosidade. Quem tem direito, como saber se tem direito, quanto a mais significa nos proventos. Para falar sobre isso, está conosco a advogada, especialista em direito do trabalho, a doutora Renata Chalegre, sócia da CCM Advogados Associados. Doutora Renata Chalegre, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Zanuso. Bom dia, ouvintes. Quem tem direito e quanto é o percentual do adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade é um adicional devido aos trabalhadores que desenvolvem as suas atividades em condições de risco à sua integridade física. Percentual devido a esses trabalhadores é de 30% do salário base. Então, o trabalhador que desenvolve suas atividades em condições de risco tem direito a perceber 30% a mais sobre o salário base, não sobre as gratificações, né? Apenas sobre o base, desculpa. Sim, quem são os trabalhadores que sofrem risco? Por favor, a senhora pode enumerar as funções, por exemplo? Sei, a gente pode deduzir o sujeito que trabalha em altura. Sim, nós temos o adicional de periculosidade, ele é regulado pela NR 16, que lista nos seus 5 anexos os trabalhadores que têm contato com explosivos, com inflamáveis, que estão expostos a roubos ou espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, energia elétrica, os motoboys, o pessoal que trabalha o dia inteiro ali de moto no trânsito. Só o interessante do adicional é que essa exposição ela tem que ser permanente, intermitente, não eventual. A eventualidade afasta o direito à percepção ao adicional. Sim, então não adianta lá de vez em quando ser exposto àquilo e achar que já tem um direito garantido. A gente precisa comprovar a regularidade ou que é uma exposição intermitente. Por exemplo, os trabalhadores do setor aéreo, que têm contato ali na pista durante o abastecimento das aeronaves. As aeronaves não estão sendo abastecidas o tempo inteiro, mas regularmente e várias vezes durante o dia, uma ou outra aeronave estão sendo abastecidas. Essas pessoas que estão ali trabalhando no entorno da aeronave, que fazem o carregamento da aeronave ou que acessam a aeronave pela pista, têm direito à percepção do adicional porque estão expostas a essa condição de risco gerada pelo inflamável. É comum as empresas deixarem de pagar, doutora? Infelizmente é comum, ou porque entendem que o risco não gera, né, o adicional, o direito ao adicional, ou infelizmente se ouve dizerem que o risco não do trabalho, mas o risco do processo é menor. Geralmente, a pessoa que está trabalhando tem um receio maior de entrar com uma ação trabalhista, mesmo sabendo que está trabalhando exposta a uma condição de risco, mas vai empurrando, né, ou negociando, conversando com o seu empregador para tentar que esse pagamento seja realizado. Muitas vezes tem a má fé, né, em não pagar, saber que o trabalhador não sabe daquela regra e deixar correr, mas eu também percebo às vezes que é desinformação das empresas, às vezes. Então me parece que o adequado nesse caso é sempre buscar uma ajuda profissional, né, doutora Renata Chalegre? Eu costumo dizer que o conhecimento é o maior aliado do trabalhador. A gente tem que saber, tem que conhecer o seu direito. Ah, eu acho que a minha condição é de risco. Muitas vezes não é. Eu já tive casos de trabalhadores que me procuraram pensando que desenvolviam uma atividade que daria o direito à percepção ao adicional e que não tinham direito. Eu aconselho a sempre procurar um advogado ou a própria informação, né,
Se a pessoa sair e buscar isso de forma retroativa, vai ser um rombo no caixa. É o que geralmente acontece, a maior dor de cabeça das empresas. Também temos conhecimento de empresas que procuram conhecer a necessidade ou não, que buscam junto ao sindicato da categoria dos trabalhadores para saber se precisam pagar, se não precisam pagar, como deveriam fazê-lo. Conversamos com a doutora Renata Chalegre, especialista em Direito do Trabalho, sócia da CCM Advogados. Muito obrigado e boa semana. Bom dia, obrigada, igualmente.